E quais são os critérios para um preso sair do sistema comum para poder cumprir sua pena num CR, num centro de ressocialização? Estou aqui com um documento oficial falando sobre as exigências e eu vou explicar cada uma delas para você, caso tenha interesse, ou até mesmo se você quiser saber como é que funciona mais ou menos esse mecanismo. Com certeza um vídeo de utilidade pública para você. Vamos lá. Esse é um documento que foi publicado no Diário Oficial, é um documento um pouquinho antigo, resolução da SAP 255 de 2009, que estabelece os critérios objetivos a serem observados para que o preso possa ir para um centro de ressocialização que é bem diferente do sistema comum. Então vamos começar aqui a entender o que é um CR. Você que acompanha o trabalho aqui no canal sabe que a gente fala aqui sobre o CDP, fala sobre penitenciária, fala sobre semiaberto, que são os sistemas mais comuns. É claro que existem também outras unidades prisionais, como, por exemplo, os presídios federais e por aí vai. O centro de ressocialização é um objetivo que eles têm, uma política que eles buscam, é realmente levar para o preso a possibilidade de tirar ele do crime para que ele não seja reincidente. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como é a rotina do CR, depois eu deixo tudo aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Então a primeira dúvida que está aqui no documento é, será que o preso provisório ele pode ir para um CR, ou seja, antes de uma condenação? Segundo essa resolução, sim, o centro de ressocialização podem custear presos provisórios e presos condenados às penas privativas de liberdade, regime fechado e regime semiaberto. Então, não existe um impeditivo, critérios que possam impedir o preso, por exemplo, estar num CDP, de pleitear, de requisitar a ida para o CR, tá bom? Então já fique claro isso. Agora nós vamos trabalhar os requisitos. Preste muita atenção se de repente você quer que o seu marido vá para um CR, se você quer que o seu filho vá para um CR, se de repente isso é uma coisa que você está buscando essa informação, esses são os critérios e a partir de agora você vai entender quais são as exigências necessárias. Dentro do primeiro artigo que fala assim, ó, para a inclusão de presos provisórios em centro de ressocialização, a expectativa da pena não poderá ser superior a 10 anos independentemente do crime. Então vamos supor que o seu filho, o seu marido, ele cometeu um crime e não passou de 10 anos a pena. Se não passar de 10 anos, ok, esse primeiro requisito foi preenchido. O que eu recomendo que você faça? Quando eu falo assim, tem que preencher requisitos, é como se você pegasse agora uma caneta e fosse assim, ó, ticando, sabe? Ó, esse aqui ele preenche, esse aqui ele preenche. Se ele preencher todos os requisitos, aí sim ele poderá pedir a ida dele para um CR. Então, primeiro requisito, você anota aí. No artigo 1º, eu esqueci de dar uma informação importante. Fala sobre a expectativa, porque preso provisório não tem condenação. Então, a expectativa não poderá ultrapassar 10 anos, tá bom? Vou fazer essa retificação aqui para você, porque agora no artigo 2 fala assim que o preso é o mesmo critério de não poder passar de 10 anos para preso já condenado. Então, se o seu marido, o seu filho, se o preso já, por exemplo, tiver condenado a 11 anos, 12 anos, ele já não preenche esse segundo requisito, logo ele não poderá ir para um CR. E o artigo 3º vai falar também exatamente isso, que o preso, por exemplo, se estiver condenado no regime semiaberto, mas a pena dele ultrapassar 10 anos, ele também não poderá cumprir essa pena num centro de ressocialização. Esses são os 3 artigos iniciais para verificar se está enquadrado ou não nos requisitos. No artigo 4º, existem agora dentro desse documento algumas exigências que é importante você prestar bastante atenção. Olha só uma delas. O inciso 1º fala que ele tem que ser primário e não está respondendo a nenhum outro processo criminal. Sendo assim, se o seu filho ou seu marido ou preso estiver respondendo outro processo ou for reincidente, perdeu a possibilidade de ir para o CR. O inciso 2º diz assim, ó, residir, ou seja, morar, comprovadamente em local cuja distância não seja superior a 200 km da unidade. Então tem que ter esse raio de 200 km da unidade CR até o endereço da família desse preso. O inciso 3º fala assim, ó, não apresentar indícios de envolvimento com quadrilhas, bandos ou facções criminosas. Então, outra exigência para a ida no CR é não poder fazer parte, por exemplo, do PCC, de alguma organização criminosa. Se isso tiver até mesmo dentro do processo criminal, com certeza ele não vai preencher esse item e não vai conseguir ir para o CR.
No inciso 4º, a gente começa a entrar agora numa situação que ela é bem subjetiva. Por quê? Vai falar assim, ó, submeter a triagem a ser realizada por equipe técnica específica. Então, por exemplo, vai ter uma entrevista com esse preso, ele preencheu todos os requisitos que eu falei agora anteriormente? Preencheu. Agora ele vai para uma próxima etapa, que é a triagem, vai passar por uma entrevista. Também uma exigência que eles pedem é que o preso não tenha cometido faltas graves nesse período. Então, basicamente, essas são as exigências que um centro de ressocialização pede para que o preso preencha, caso ele tenha interesse de ir para um CR. Quais são as vantagens e desvantagens de cumprir pena num CR? Vamos primeiro falar aqui sobre as vantagens. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui, isso aqui é de suma reflexão, é que existem algumas situações que acabam povoando a mente, né, das pessoas que cumprem pena, até mesmo desse mundo criminal, que é o seguinte: se o cara ele pretende ter algum tipo de vínculo com um crime, se ele pretende ainda praticar crimes quando ele sair, que é uma coisa natural que acontece, por isso que a taxa de reincidência é alta no Brasil, ele não pode cogitar a possibilidade de ir para um CR, porque existe ali, é como se o cara ficasse mal visto dentro daquela comunidade. Isso eu tô falando do estado de São Paulo, tá bom? Eu não sei como é que funciona isso em outras unidades por outros estados, tá? Então eu tô focando aqui em São Paulo. O que ocorre? Ele fica, entre aspas, manchado de ter passado pelo CR. É como se ele tivesse falado assim, ó, eu não quero mais vínculo com o crime, até porque na entrevista da triagem, o diretor e essa equipe que vai fazer a entrevista com o preso vai colocar algumas perguntas e algumas condições que dentro de um proceder, dentro de um universo prisional, não é aceito. Vou dar um exemplo. O preso ele vai abrir e fechar uma grade, ele vai abrir e fechar um portão de acesso lá dentro do CR como se ele fosse um policial penal, entre aspas, antigamente chamado de carcereiro. Então, em algumas unidades CR, ele faz isso e isso é mal visto dentro de um olhar da comunidade carcerária normal. Então, de uma certa forma, esse preso que passar pelo CR, ele tem que realmente estar muito decidido a parar com tudo. Bom, ele não tem nenhum tipo de problema com isso, ele realmente quer cumprir a pena dele no CR. Outra questão que vale uma reflexão é o que a gente chama de proceder. Como o CR não tem ali uma, entre aspas, hierarquia, uma disciplina, não tem um setor, não tem aqueles presos que vão conduzir dentro da ética do PCC aquela unidade de forma específica, é meio óbvio pensar que, dependendo das situações de cotidiano, de convivência, de você estar ali morando na cela, de treta, de briga, de desavença, pode ser, e aqui é muito subjetivo, pode ser que crie mais dificuldade na convivência, porque de uma certa forma, hoje o sistema prisional está pacificado graças a uma ideologia implementada pelo PCC nas unidades prisionais, e essa ideologia segura muitas agressões físicas, segura muito brigas verbais, segura muito o que a gente chama de buchicho na cadeia, porque o preso acaba temendo uma punição que vai vir do alto comando do PCC, e aí ele acaba pensando duas vezes para sair na mão, ele pensa duas vezes para se envolver numa treta. Já na modalidade CR tem essa dificuldade. Eu não estou dizendo que lá vai ter mais brigas, que lá é mais violento, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou só propondo para você aqui uma reflexão que pode acontecer fazendo um comparativo, principalmente falando de questões de convivência. Então o preso ele não vai poder sair, por exemplo, de uma cadeia que vem com um ritmo, com uma rotina de CDP e que aquilo estava implementado, por exemplo, numa linha de pensamento do PCC, usar esses mesmos critérios num CR que ele vai ter muito problema, muito problema. Por outro lado, o CR oferta muita coisa positiva. Tem possibilidade maior de trabalho, tem possibilidade maior de estudo, você tem maiores flexibilidades na hora de você entrar com um pedido de progressão de regime, você tem uma alimentação mais digna, você tem com certeza coisas que são extremamente positivas. Então você tem que colocar na balança. Arquimedes, se fosse para você votar entre tirar, né, eu uso aqui o jargão, tirar, cumprir pena num CR ou cumprir pena numa modalidade comum, o que você acha que é mais viável? Eu sempre vou responder com a resposta de advogado, né? Depende sempre do objetivo,
depende a unidade onde esse preso vai estar cumprindo pena. Por exemplo, existem unidades prisionais penitenciárias que são melhores do que um CR, para o cara cumprir a pena, tá? Existem, por exemplo, semi-aberto, que são melhores do que um CR, entendeu? Por mais que o CR também tenha a modalidade de semi-aberto, então depende, não dá para você falar assim, olha, vá por esse caminho que esse caminho é o correto. Tudo vai depender do caso concreto. Por isso, na hora de você avaliar a possibilidade de mandar o seu marido e seu filho para um CR, vale a pena você fazer essas reflexões. E na data de hoje, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 25 de fevereiro de 2025, na data de hoje eu estive no CR lá de Bragança Paulista, para tentar levar um cliente que eu tenho para essa unidade prisional. E foi muito legal porque eu conheci o senhor Geraldo, que é um policial penal que trabalha lá, me tratou extremamente bem, muito educado, falou que assiste o nosso trabalho aqui no YouTube. Então quero deixar um abraço aí pro senhor Geraldo, policial penal lá da unidade de Bragança Paulista. Até deixei um convite, que ele está próximo de se aposentar, falar, ó, vem contar a sua história quando a gente lançar aqui o nosso podcast, que vai ser sempre um prazer. E eu tenho tido essa grata alegria, e essa aqui é uma coisa muito legal que eu quero dividir com você que está aqui acompanhando esse vídeo até agora. Agora, como a minha experiência de vida, né? Eu já tive experiência no sistema prisional como familiar de preso, visitando meu pai nas unidades prisionais. Depois eu tive a experiência como preso, né? Cumprindo pena no sistema prisional paulista. E hoje eu tenho a experiência como advogado criminalista entrando nas unidades prisionais. E grande parte dessas unidades que eu venho entrando, eu tenho sido reconhecido pelo trabalho aqui no YouTube por esses profissionais que trabalham hoje em dia como policiais penais, e eu tenho um respeito muito grande por eles, entendo o trabalho, entendo as dificuldades, estou tentando agendar uma entrevista com o Jabá, que representa a classe dos policiais penais, para trazer um pouco da minha leitura sobre o sistema, ele trazer a leitura dele, e a gente promover um debate saudável para discutir de fato o sistema prisional. Então, saibam que eu tenho muito respeito, eu nunca vou partir daquela premissa, porque são policiais penais, eles oprimem, são meus inimigos. Não, eu não compactuo desse pensamento, até porque existem policiais penais extremamente educados, pessoas que tratam com dignidade, assim como também existem policiais penais arrogantes, que não falam nem bom dia quando eu chego na unidade prisional, sempre de mau humor. Da mesma forma acontece na cadeia, quando eu digo na cadeia, com os presos. Tem preso lá bacana, que merece uma chance de ressocialização, e tem também lá dentro lixo que, cara, tem cara que não merece sair da cadeia, tem cara que merecia prisão perpétua, essa é a realidade. Gostou do vídeo de hoje? Deixa seu comentário aqui abaixo se você conhecia essa modalidade CR, se esse vídeo foi importante para você, espero poder ajudar de alguma forma. Vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado o meu treinamento online com mais de 50 aulas, falando sobre muitos direitos de preso, explicando muita coisa, um preço extremamente acessível. Você ajuda o canal comprando o nosso treinamento e também vai aprender muita coisa importante nessa jornada. Eu sou Arquimedes Nicastro, esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!